Ele começa com uma boa notícia: o número de assassinatos tendo em Vitória da Conquista. É o que diz a Polícia Civil. Mas a quantidade de pessoas assassinadas continua assustando a população. Só em fevereiro foram 17 mortes violentas até agora. A campanha da Fraternidade desse ano fala justamente sobre o esforço de toda a sociedade para diminuir a violência nas grandes, médias e também nas pequenas cidades. Os números da Polícia Civil em Vitória da Conquista revelam que o ano de 2020, homicídio, crianças e adolescentes de 11 a 18 anos foram autores e vítimas nos casos de assassinatos. Um perfil que tem se alterado neste ano. Os envolvidos diretamente têm entre 12 e 20 anos. A gente percebe que tanto vítimas são de menores de idade, em maioria. A gente atribui isso ao tráfico de drogas, né, que coopta esses menores desde a tenra-idade, né, para traficar, para vender droga ali, para feolheiro da facção. E, infelizmente, eles são vítimas ou autores de homicídios. Além do tráfico de drogas, há também casos de homicídios por motivos pessoais. São brigas, furtos e roubos. No ano passado, foram registrados 164 assassinatos em Vitória da Conquista, 63 a menos que em 2016. Em janeiro deste ano, foram 9 mortes, uma a mais em relação ao primeiro mês de 2017, e 17 até agora em fevereiro, 3 a menos que no ano passado. Por enquanto, os homicídios têm diminuído. É uma redução interessante, nós estamos comemorando muito porque o crime de homicídio é um crime difícil de elucidar, um crime difícil de reduzir. Então essa redução foi muito importante e isso também eu atribuo também uma ação pontual da Polícia Civil nesse sentido, que já está obtendo resultados já. Em Vitória da Conquista, um dos homicídios mais recentes aconteceu na Praça 9 de Novembro, no centro da cidade. Natal foi morto durante um evento de hip-hop. Segundo testemunhas, o suspeito do crime saiu do meio da multidão, atirou várias vezes, pegou uma moto e foi embora. Ninguém foi preso. Com cenário violento e também o balanço final de homicídios de 2017, não só em Vitória da Conquista, mas em todo o Brasil, a Igreja Católica lançou este ano um novo tema para a campanha da Fraternidade, voltado especificamente à luta contra a violência. Fraternidade e superação da violência é o tema da campanha deste ano. E o diálogo está no centro de tudo. A ideia é estimular o diálogo dentro das comunidades. Gestos de solidariedade e apoio espiritual também fazem parte das ações durante a campanha. Com conhecimento e discussões sobre as causas sociais da violência, é possível pensar numa comunidade mais esclarecida, com índices de violência cada vez mais baixos. Nós estamos vivendo em um contexto em que crescem entre nós uma série de situações de exclusão, de injustiça, e que são geradoras, portanto, de consequências negativas. Então, a violência ela é fruto de uma situação social de exclusão, de desigualdade, de injustiça e, ao mesmo tempo, de uma cultura de morte e de violência presente. Infelizmente, não é que sejam pensadas políticas públicas, que sejam pensadas soluções, não é, práticas para esse problema da violência que afeta hoje não só as grandes e médias cidades, mas as pequenas cidades, principalmente aquela violência que tem algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas. Em torno de 80% a 90% dos casos de homicídios têm algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas. É um problema não só a questão repressiva que vai resolver a violência, mas são questões muito mais profundas, como disse aí o Luciano, que precisam ser pensadas e precisam ser solucionadas pelas autoridades e pela sociedade como um todo. E ontem, na URB 6, em Vitória da Conquista, Cleidson de Jesus Rodrigues, de 17 anos, foi assassinado a tiros numa rua em plena luz do dia. O assassino fugiu. As características do crime são de execução com algum tipo de ligação com o tráfico. Um homem foi preso em flagrante acusado de estuprar uma menina de 12 anos em Vitória da Conquista. A gente falou isso no início do jornal. David Fortunato volta agora para trazer os detalhes desse crime bárbaro, não é, David? Com você. É isso aí, Judson. O crime aconteceu, né? A ocorrência aconteceu ontem no fim da tarde, segundo a Polícia Militar, no bairro Vila Elisa. Os militares contaram que no caso José Wellington da Costa Silva, de 48 anos, foi preso depois que ele induziu, suspeito de induzir a uma adolescente de 12 anos que costuma vender doces na Praça Central aqui de Vitória da Conquista. Os policiais disseram que os vizinhos ouviram a menina gritando de dentro da casa desse senhor por socorro. E aí eles chamaram a polícia.
Quando os militares chegaram, eles bateram na porta, ninguém atendeu, eles escutaram o barulho da menina pedindo por socorro na situação. Eles arrombaram a porta. Quando entraram na casa, o homem estava nu e a menina estava seminua e desesperada, com a situação. Esse homem de 48 anos foi encaminhado ao DISEP aqui em Vitória da Conquista para esclarecimentos e a menina também para uma análise, para saber se ela sofreu um abuso, como é que ficou a situação. Ela também vai ser encaminhada a uma psicóloga, já que a situação é bem complicada, para uma menina de 12 anos, também para qualquer mulher. O homem foi preso e aí vai responder pela situação de estupro e também, pela situação de ter chamado a menina, ele dizer que ia comprar todos os doces por R$50 e aí aconteceu toda essa situação. Por enquanto é isso, Judson. Volto com você. Boa tarde. Ok, David, obrigado. Boa tarde. A gente ainda volta com você aqui no Jornal. Só lembrar da campanha da Rede Bahia, Sou Mulher, Quero Respeito. Fizeram bem os vizinhos em ligar para a polícia e denunciar esse crime. Então, se você é vítima de crime, de violência, ou você sabe de alguém que está sendo vítima de violência, não titubeie, ligue para a polícia mesmo, Disque 100 e participe aí dessa corrente de combate à violência contra a mulher. Agora a gente fala dos transtornos que moradores de algumas ruas de Vitória da Conquista têm enfrentado por causa de obras inacabadas da Embasa, mau cheiro e falta de pavimentação. Vamos ver aí na reportagem. Essa paisagem fica na rua Dom Pedro II, no centro de Vitória da Conquista, mas a altura do mato tem incomodado os moradores. Dona Ana tem 87 anos e está com medo. Disse que animais peçonhentos sempre aparecem por aqui. Cobra, escorpião, rato. Aqui dentro da minha casa mesmo, a menina botou aquele pega-rato, pegou não sei quantos. E não para por aí. A Embasa, em uma obra, fez buracos na rua e não tapou. O morador falou que esse entulho foi colocado por um carroceiro. E veja a situação do bueiro ali perto. Quase todas as grades estão arrebentadas. Um risco para quem passa de bicicleta, moto, carro. Tá difícil até para os pedestres. Nunca se viu essa rua desse jeito. De todos os problemas, o mau cheiro é o que mais incomoda os moradores. Gilson mora aqui há pouco tempo, uns 4 meses, e não está mais suportando. Todo dia, quando o sol realmente bate, é um muito mau cheiro. Nós seguimos o mau cheiro e viemos parar aqui, no esgoto a céu aberto, em pleno centro da cidade. Segundo os moradores, quando chove é ainda pior, porque toda essa sujeira atravessa o asfalto e desce em direção às casas. Subimos mais um pouquinho e descobrimos de onde está saindo esse esgoto. É dessa caixa, perto do viaduto do Guarani. Valdir mora há 35 anos aqui e diz que depois que a Embasa mexeu na rua, esse cheiro ruim tomou conta. Sempre eles consertam, mas dá o mesmo problema. Quando mexe, ainda fica pior ainda. O mau cheiro aumenta mais ainda. Esse negócio de esgoto estourado é um problema crônico aqui de Vitória da Conquista. É crônico, isso vem de muitos anos, principalmente quando chove. Choveu um pouquinho, principalmente nas partes mais altas da cidade, e aí a gente vê muito esgoto estourando nas partes mais baixas. Infelizmente, uma coisa que ainda não foi dada uma solução definitiva. A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que, além da Imurc, foi contratada uma empresa para a realização da operação tapa-buracos em ruas da cidade. Já a Embasa disse que equipes vistoriaram as redes coletoras de esgoto dos locais que foram mostrados aí na reportagem e não foram identificados problemas no funcionamento dos equipamentos. Disse ainda que não é responsabilidade da Embasa a manutenção de equipamentos que compõem a rede de drenagem de água da chuva. A população quer o problema resolvido, seja de responsabilidade da Prefeitura ou da Embasa. Do jeito que está, é que não pode continuar. Tem previsão de chuva passageira para cidades da região nesta terça-feira em Vitória da Conquista. O sol brilhou já nas primeiras horas da manhã. E agora, como é que está? Com as imagens lá do alto, a gente vê que nesse ponto tem sombra em alguns locais e tem sol em outros. Agora, vamos ver como é que está lá embaixo? Praça Sabarreto, no limite entre o centro e o Alto Marom. Nesse ponto aí tem um pouquinho de sol, tem muitas nuvens no céu. A temperatura média agora é de 24 graus. Vamos ver a previsão no mapa. Máxima de 32 graus e mínima de 24 é a previsão para Jequié hoje. E no final da tarde pode ter chuva na Cidade Sol. Em Brumado, calorão também, máxima de 31 e mínima de 22 graus. Pode ter chuva bem rápida hoje em Vitória da Conquista, mas o sol predomina. A temperatura mínima fica em 18 graus e a máxima em 28. Tempo aberto amanhã, com variação entre 18 e 29.
Calor na quinta-feira também em Vitória da Conquista. Sol o dia todo. Menor temperatura de 16 e maior de 30 graus. Hoje tem muitas vagas de emprego para você que busca uma colocação no mercado de trabalho. Caixa, cozinheira, diarista, serviços gerais e tem outras também. Confira. Primeiro, as vagas oferecidas por uma empresa de recursos humanos. 2 para vendedores com experiência, tem 2 para caixa, pode ser homem ou mulher. 2 para serviços gerais com experiência. 1 vaga para diarista, 1 para cozinheira com experiência na área, 1 vaga para empregada doméstica experiente, 1 vaga para caixa e tem de ser mulher, 1 vaga para auxiliar administrativo com experiência, 1 vaga para conferente com experiência e 1 vaga para pizzaiolo. A empresa fica na Praça Barão do Rio Branco, número 94, sala 102A, no centro de Vitória da Conquista. Agora, 3 vagas oferecidas por uma loja de peças e acessórios de carro. São para balconistas, para atuação como vendedores, com experiência na área. Você se interessou? Então leve o seu currículo na Avenida Presidente Dutra, número 2533, no centro de Vitória da Conquista. Bom, agora a gente vai voltar com o repórter David Fortunato para falar sobre o atual cenário econômico e as perspectivas para esse ano. Ele está com uma especialista em investimentos. Fala, David, estamos de volta aí com você. Vamos lá. Pois é, Júlio, agora para falar de notícia boa, né, de falar também de previsão para o ano, vou conversar aqui com o Marco Saravalli, ele é consultor de investimentos, especialista em economia. Ô Marco, boa tarde para você. A gente estava falando lá sobre cenário de emprego e desemprego, a questão de economia para esse ano. Como que você está vendo esse cenário? A gente tem um cenário muito melhor em 2018 do que foi em 2017 e provavelmente esse cenário ele veio para ficar. Um cenário que a gente entra em 2018 olhando para os próximos anos bem mais otimista, né? A gente tem diversos indicadores que mostram isso. Tem alguns indicadores que a gente gosta muito que chama confiança do consumidor e confiança do empresário. Tem saído recentemente, né, pela FGV e os indicadores mostram uma tendência de otimismo, né? Isso começou ao longo de 2017. O lado ruim da história é que alguns setores, alguma recuperação, principalmente na ponta do emprego, ela vai ser um pouquinho mais lenta, né? Então a gente vai ter um ano de 2018 de recuperação econômica, a geração de emprego já começa a dar sinais de recuperação, mas ela vai ser bastante lenta. A gente tem um desemprego ainda que incomoda muito, né? Mas a gente tem vários indicadores positivos, né? A taxa de juros, uma taxa de juros muito baixa é muito boa para todo mundo, né? Acaba sobrando dinheiro para quem é endividado, para quem tem dívida. Sobra dinheiro no final do mês, um pouquinho mais, né? Você gasta menos com juros. E o grande recado que a gente passa para todo mundo, né, que tem dívida nesse momento, vá procurar seu banco, né? Vá renegociar com seu banco, é o momento para você renegociar com seu banco. Então, por exemplo, se você tem R$1.000 devendo para o seu banco, não leve os R$1.000. Se você tem R$1.000, leve R$300, que você pode sair com uma renegociação muito boa, muito positiva. É bom para os bancos e é bom para os consumidores nesse momento. Exatamente essa questão de quem, por exemplo, tem um cartão de crédito e tudo e está com dívida, isso interfere na questão da expectativa do cenário para 2018? Interfere, mas está ficando cada vez melhor. Então, o ano passado a gente teve, em 2017, uma inflação extremamente baixa. Também para quem está consumindo produtos sente muito isso, os preços não estão subindo, né? Em 2018 também a inflação vai continuar num patamar baixo, né? O preço de energia também está controlado, não tende a subir, a gente está na bandeira verde de novo, esse é um indicador que mostra que os preços de energias não devem subir tão cedo. E a gente tem essa taxa de juros baixa e a economia volta a gerar empregos. A notícia ruim é que não vai ser uma geração muito forte, mas a gente tem principalmente a sinalização que a recuperação agora é consistente. Então a gente tem o setor de construção civil voltando a recuperar, né? Setor aqui no Nordeste mostrando vários indicadores de recuperação, né? Alimentos, agrícola mostrando forte recuperação. Então a economia realmente vai ter uma recuperação consistente, né? Então esse indicador de confiança mostra que principalmente expectativas, né, quando pergunta para o consumidor, sinaliza uma expectativa muito positiva, né? Então o consumidor fala, pô, daqui a 6 meses eu posso ter um novo emprego, eu posso ser promovido, eu posso ter aumento de salário. Isso é muito importante, apesar da situação atual não ter melhorado tanto assim ainda. Ô Marco, pena que nosso tempo é curto, mas foi ótimo, pelo menos as dicas para todo mundo, principalmente para quem quer investir. Tá, é um ano bom para começar também, né? E Judson, volto com você, boa tarde para todo mundo. Isso, David, boas notícias, né? Como diz a música do Jota Quest, vivemos esperando por dias melhores e que eles venham realmente. Obrigado pela participação, obrigado também ao nosso entrevistado. Depois do intervalo você acompanha as notícias do Estado. Lembrando que você pode rever essa e outras edições também do Bahia Meio Dia. É só ir na internet g1.com.br/Bahia. Agora são 12h18. O intervalo é VaptVupt. A gente volta já.
O Boticário foi até o Peru buscar um poderoso hidratante, a quinoa. E combinado com a ameixa negra, deu origem a uma fragrância marcante, que revela a sensualidade natural da sua pele. A ameixa negra é Nativa Spa. Nativa Spa é o Boticário. Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabia que no Brasil um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos? Um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Lembre-se, o racismo mata. A juventude negra tem que viver. E por isso, eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia. Tudo começa pelo respeito. O carnaval já passou, 2018 começou. Vem aproveitar as super ofertas da Casa Shop. Pisos, revestimentos, louças, metais, tudo para o seu lar. Promoção da semana, Caixa Fiore com assento grátis. Casa Shop, preço e atendimento é aqui. Um QI menor que 59 indica deficiência mental grave. Acima de 70 é um leve atraso. Jimmy está entre as duas categorias. Algumas regras foram feitas para serem quebradas. Eu consigo. Cada vez que ele chega mais alto, ele faz uma marca com uma tinta spray. Você tinha que ver como ele fica orgulhoso. Jimmy, um elo de amor. Eu te amo. Também te amo. Hoje, na sessão da tarde. O Bahia Meio Dia está de volta, você que é do interior do estado, está chegando agora na nossa companhia, seja muito bem-vindo. A gente começa falando de um assunto que atinge muita gente no interior e aqui na capital também não é diferente. Nos dias de hoje está difícil achar quem não tenha uma vida financeira complicada, não esteja com a vida financeira complicada, que atrasa algo aqui, algo ali, e aí, infelizmente, algumas vezes acaba com o nome sujo, né? Mas se você está passando por isso, tenha calma, que não é o único. Segundo a Serasa, dos quase 3 milhões de pessoas que vivem aqui na capital, mais de 1.100.000 estão inadimplentes. Gente, até o dia 2 de março, esse caminhão que a Andréa Silva mostrou do Serasa, vai ficar no Campo Grande ajudando quem está nessa situação. Vamos voltar para lá então, que a Andréa agora está dentro do caminhão para explicar direitinho como é que funciona esse serviço, né, Andréa? Isso, Silvana, para mostrar para vocês a estrutura aqui. Vou repetir um dado importante, olha, ele falou aí só dá aqui mais de 1 milhão e isso representa 50%, um pouco mais de 50% da população adulta aqui da capital baiana. O pessoal está aqui para consultar através do número do CPF, dá para saber se tem alguma dívida, se tem alguma pendência no mercado, né, nas lojas, mercado que eu falo no mercado consumidor, né, alguma pendência no... Vamos conversar com essa moça aqui, olha, alguma pendência no comércio. Ela estava falando para mim que veio para fazer a consulta. Tudo bem? Como é que é teu nome? Janderli. Janderli, você estava sabendo já que tinha essa possibilidade de fazer a consulta? Já primeira vez que você faz ou não? É a primeira vez que eu venho aqui nessa rede móvel aqui. Você já tinha consultado antes seu CPF? Já. Tem sempre o cuidado de observar isso? Tenho, sim. Como é que é? Já conseguiu ver aí? Tá tudo bem? Tem alguma pendência? Tem uma pendênciazinha que eu vou tentar resolver com eles aqui agora. E eles orientam como você resolver isso também? Sim, sim, sim. E quando não é com eles aqui, eles indicam o lugar correto para a gente fazer a consulta. Você acha que ajuda, facilita, né? Pode até reduzir o valor da dívida? Sim, sim, e correr dos juros também. Os juros são altos e aí a gente tem que correr deles, né? Sim, sim. Tá bom então, obrigada, viu? E olha, o pessoal vem aqui para fazer a consulta, tem que trazer um documento com foto e o CPF, tá? O caminhão funciona, o atendimento funciona até às 6 da tarde. Vou conversar com esse rapaz aqui, olha, deixa eu pescar aqui o nome dele, Girese Contini, tá? Ele é gerente da Serasa Consumidor. Girese, ela falou ali de orientação, né? Há possibilidade mesmo da pessoa chegar até aqui, faz a consulta, percebe que tem alguma inadimplência, alguma dívida, consegue baixar em até quanto por cento? Boa tarde. É importante que o consumidor que vem até aqui, ele consegue fazer essa consulta e consegue principalmente aprender. Muitas vezes ele chega aqui e ele não sabe nem que tem uma dívida. Às vezes ele emprestou a carteira, o documento para alguém, para um parente, e ele descobre aqui que tem uma dívida. Então, receber a orientação financeira de como entrar em contato com o credor e como se programar para que ele consiga negociar e não voltar a ficar inadimplente depois de pagar a primeira parcela é um ponto muito importante para nós. Aqui temos alguns parceiros, tem um parceiro que está aqui conosco, né, nesse projeto, tem alguns descontos que são acima de 50%, mas é só esse parceiro que está conosco aqui no projeto.
os demais aí tem que entrar em contato diretamente com o credor. Mas vocês orientam o consumidor, né? Olha, chega uma pessoa aqui, está com uma dívida, vamos botar aí de, sei lá, R$1.000. E ela vai lá resolver essa dívida. Vocês orientam, olha, peça lá um desconto de tanto, a dívida pode baixar para quanto? Com certeza. Mas o preço ainda é o consumidor entender qual que é a capacidade dele de pagar. Não adianta querer ter uma dívida de 1.000 e não querer parcelar em 10 vezes e não ter condições de continuar fazendo o pagamento até o fim. Então, o consumidor chegar aqui sabendo quanto que ele tem potencial de arcar com esse custo junto com todos os demais que ele tem durante o mês é muito importante para que ele consiga ter a orientação, chegar no parceiro que ele está devendo e dizer o seguinte, olha só, eu tenho condições de pagar X por mês. Então, dentro desse valor, ele vai conseguir um desconto muito bom e, consequentemente, aumentar o prazo de pagamento para que ele consiga ter condições de fechar, de pagar até o final dessa dívida. Dá um exemplo para mim, o cara está com a dívida de R$1.000, consegue negociar, cai para quanto essa dívida aí, se ele chegar lá bem orientado por vocês? Olha, a gente já teve casos ao longo do projeto inteiro que o consumidor conseguiu de 50%, 60%, até 70% de desconto. Depende muito também do parceiro, da forma de pagamento. Por exemplo, vai pagar à vista, o parceiro realmente tem mais interesse, né, em conseguir dar um desconto maior. Se tu precisar parcelar mais, o desconto não vai ser tão grande. Então, assim, o mais importante, saber quanto que tem condições de pagar para que chegue e consiga pagar, renegocie e pague a dívida até o final. Obrigada, viu, Girá? Vocês viram aí, né, Girá? Gaúcho, é? Tem o sotaque gaúcho, porque esse caminhão, esse projeto está circulando pelo Brasil. A meta é chegar a 43 cidades. Salvador é a 27ª cidade. Vai a carreta no Campo Grande até sexta-feira, de 8 da manhã às 6 da tarde. Venha, resolva seu problema para negociar sua dívida e voltar a ter crédito. Agora com mais cuidado, né, Sodac? Até porque, embora às vezes não é só questão de cuidado, né, Sodac?